Quem são os anjos? Os anjos fazem parte da criação de Deus. Os anjos fazem parte da criação de Deus. Amém? Os anjos, eles fazem parte da criação de Deus. Eles foram criados em outra dimensão, numa outra realidade, com outro propósito, com outro destino. Amém? Os anjos, eles foram criados por Deus, criados, não feitos, criados. Deus criou os anjos, de uma outra forma, com uma outra constituição, com uma outra característica. Amém? Eles foram criados no plano espiritual. O anjo é um ser de energia espiritual, de vida espiritual, tá bom? Ele é diferente do ser humano, que é dividido em três. Os anjos não são divididos em três. Eles são um total de um todo. Nós, seres humanos, somos espírito, temos alma e andamos em um corpo. Nós, seres humanos, somos um espírito, que temos uma alma e nos movemos em um corpo. O ser humano, os anjos, eles têm um corpo espiritual. Então, eles estão aonde? Na dimensão espiritual. Anjos, segundo a palavra de Deus, não foram feitos para estar vivendo na terra. Tá? Anjos não foram feitos, não foram criados por Deus com o propósito de viver na terra. Tá? Os anjos, eles foram criados por Deus com o propósito de estar nos ambientes espirituais. Amém, Cláudia? É uma preocupação do meu coração quando eu vejo as pessoas equivocadas com o ministério dos anjos. Há tanta pessoa falando hoje, né? Porque isso dá o quê? Isso dá views, isso dá hype, isso chama atenção, né? Muitas pessoas querem ver anjo, querem abraçar, querem conversar com anjo, né? Querem a revelação dos anjos. Sendo que Paulo fala para Gálatas que, ainda que um anjo do céu viesse pregar outro evangelho, que ele não tenha pregado, que seja anátema, que seja maldito. Amém? Então nós temos essa situação hoje, porque eu vejo pregadores falando que um anjo veio, ensinou para ele algo, o anjo veio e ensinou para ele mistérios na palavra, sabe? É muito complicado, irmãos. É muito complicado. Quando você depende de um anjo, quando você depende de uma manifestação angelical, você está negando aquele a qual foi enviado por Jesus para guiar a igreja, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai, por causa do sacrifício de Jesus, para ensinar a igreja, para guiar a igreja, para guardar a igreja, para fortalecer a igreja, para nutrir a igreja. Amém? Então, primeiro conselho que eu te dou, irmãos, ouça do Pai, ouça do Espírito Santo. Não fique buscando essas experiências, sabe, sem pé e sem cabeça, simplesmente para dizer que você viu, que você teve, que isso, que aquilo. Porque isso pode trazer sérias consequências para a sua vida espiritual. Se você não tiver discernimento espiritual, tem demônios que vão se transfigurar de anjos de luz para enganar, como tem falsos mestres que se levantam para enganar, como tem falsos pastores que se levantam para enganar. Assim, os anjos, né, os demônios, eles ainda têm poder espiritual de se transformar em anjos de luz para enganar as pessoas. Porque tudo que procede, irmãos, de um demônio é mentira. Tudo que procede de um demônio é mentira. Amém? Ele é o pai da mentira. E a palavra diz em Hebreus capítulo 14, 1:14, diz assim, olha o que a palavra diz. Não são porventura, ao qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha destra,
até que ponha teus inimigos por escabelo dos seus pés. Ele está falando de Jesus, que foi exaltado, que está à destra de Deus, e está esperando, né, o tempo das conclusões de tudo, para que o próprio Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É isso que essa palavra está falando. A qual nunca disse isso para um anjo. Ó, a honra que Jesus tem diante de Deus, nenhum anjo tem. Nenhum anjo tem. Não são porventura o que os anjos, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa palavra enviado aqui significa que alguém envia. E esse alguém não sou eu e não sou você. A palavra diz em Salmos 91, Sebastiana Lidiane Darlene, que o Senhor dará ordens aos seus anjos ao seu respeito para guardarem os seus pés. Quem vai dar ordem? É o Senhor. Não sou eu e não é você que dá ordem para o anjo vir, para o anjo tocar, para o anjo ministrar. Gente, os anjos são seres conscientes. Os anjos são seres conscientes. Eles são conscientes da realidade. Determinados lugares, por causa do pecado e por causa da condição de pecado das pessoas que estão naquele lugar, a energia de pecado, que o pecado libera uma energia. Não tem jeito, tá? Fortalece o que? Os demônios estarem naquela região. E onde é que a gente vê isso? Quando Jesus vai para Decápolis, que é a cidade dos 10 estados gregos, que não era um local israelita. Tanto é que eles estão criando o quê? Porcos, coisas que a lei proibia. Ele vai lá e expulsa o demônio de uma pessoa que estava nos escombros lá, no cemitério, né? Uma situação horrível. Ele vai lá e expulsa aquele enxame, né? Aqueles legiões de demônio, né? Mais de 6.000 demônios. Como pode, né, irmãos? Olha como é diferente a dimensão espiritual da nossa. Olha o espaço, como é diferente da nossa. Olha que lindo isso. O espaço e tempo na dimensão espiritual é diferente. Porque como em um corpo pode entrar 6.000 demônios, né? Olha só que coisa tremenda. Então ele vai usar, né? Ele vai usar essa situação, essa questão espiritual de que, dependendo da região, os demônios eles têm mais força de atuação. Aí você vai lá para Daniel e vê que o principado da Pérsia, que seria uma autoridade espiritual regional que governa sobre uma região, se opôs à passagem do anjo Miguel, do anjo Gabriel. Então ele volta, então há uma jejum, uma oração, Miguel vem e faz uma batalha. A batalha é o quê? Para abrir um espaço para que Gabriel viesse com a resposta. Então a gente pode aprender algo aqui, irmão, sobre anjos e demônios. Algo bíblico, irmão, sabe? Sem fantasia, sem loucura, sem transe. Realmente há lugares aonde tem mais incidência de demônios. Irmãos, há lugares, Sereki Alabassúria. Há lugares, né? Há lugares aonde tem mais incidências demoníacas, aonde tem mais... Você pode ver que o tráfico, a prostituição, a miséria, muitas coisas estão mais ali. As pessoas são presas do conhecimento. As pessoas não desenvolvem. Porque são lugares onde, né, a incidência, né, ali de pecados são maior. Voltando para os anjos. Então perceba-se que são seres espirituais que têm uma outra composição, que são feitos de uma outra matéria. Nós somos feitos de 3 matérias: físico, emocional e espiritual. Amém? Nós somos feitos do pó, né, da terra, do barro, da formagem disso aí. E do Espírito de Deus que soprou em nossa narina, e da alma, que é o meio de que nós nos relacionamos com as pessoas através da alma, tá? A nossa alma, ela foi feita para se relacionar com as pessoas e com os animais também. A alma foi feita, né,
Desculpa, gente, eu não tenho paciência, não. Você foi embora. Enfim, a alma, ela foi feita para que você viesse a ter relacionamento com as pessoas e com os animais e com a criação do mundo. Os seus 5 sentidos que você tem, né, naturais, fazem essa conexão. Tá bom? Eu não vou entrar muito aqui nas profundidades disso, não. Mas eu quero que você entenda que os anjos, eles são feitos de uma outra composição. E eles têm, Neuquíria, Deus abençoe, e eles têm o quê? Consciência. Eles são conscientes. Quando eles vêm com um propósito já, irmãos. Eles não vêm, eu vou dar uma passeada lá para ver o que está acontecendo. Não é assim que funciona. Entende? Eles já sabem o que está acontecendo e eles vêm com um propósito estabelecido. Eles vêm com algo para fazer, com uma missão. Uma missão.